Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia romântica de 2011, chamada Amizade Colorida. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com Dylan dando uma olhada no site em que ele e sua equipe estão criando, até que seu telefone toca. Então conhecemos Jamie, que também aparece falando ao celular. Do jeito que o filme apresenta, parece que eles estão falando um com o outro, mas depois vemos que a conversa indecente que eles estavam tendo era com seus respectivos parceiros. Mas quando eles chegam em seus encontros, ambos tomam um pé na bunda e ouvem que eles têm muitos problemas para estarem em um relacionamento. Em seguida, vemos Dylan em um avião indo para Nova York, enquanto Jamie está se trocando dentro de um carro que está indo para o aeroporto, onde ela vai encontrar uma pessoa. Jamie chega ao aeroporto e a placa com o nome do passageiro que ela deve encontrar voa da mão dela. Na hora em que Jamie corre para o bagageiro para pegar a placa, Dylan pega ao mesmo tempo que ela, e é assim que os dois se conhecem. Eles entram juntos no carro, onde Jamie tenta convencê-lo a trabalhar na GK, mas Dylan não tem essa intenção. Então eles chegam no escritório da GK, onde Jamie diz para Dylan que vai esperar lá fora até que ele termine a entrevista. Já é noite quando Dylan termina, e ao sair ele encontra Jamie e vê que ela cumpriu a sua palavra. Então Jamie manda para Dylan uma oferta de trabalho na GK, e diz que essa oferta vai expirar à meia-noite. Dylan está receoso sobre se mudar para Nova York, e Jamie conta que também ficou assim na época, mas que valeu a pena porque Nova York é incrível. Jamie decide então vender a proposta para Dylan, fazendo um tour pela sedutora cidade de Nova York, dando a ele uma visão realista de como são as coisas por ali. Durante o tour, Dylan conhece Shaun White e vai para o topo de um arranha-céu. Lá ele conta um pouco da sua história de vida para Jamie. Então Jamie o leva para Times Square, onde os dois acabam entrando num flash mob. Dylan gostou da aventura e diz a Jamie que ela o convenceu a aceitar a proposta. Então ele se muda para Nova York e tem o seu primeiro dia na GK. É aí que conhecemos Tommy, o editor de esportes da revista, que lhe dá as boas-vindas. Em seguida, Dylan vai ao escritório de Jamie e lá ele assina seu contrato. Depois de assinar, ele pergunta para ela se ela conhece um bom lugar para almoçar. Jamie brinca com Dylan, perguntando se isso é um convite para um encontro, deixando ele sem graça. Então, Jamie quebra o gelo e diz que vai pagar a conta. No almoço, eles conversam sobre seus ex-namorados e sobre como os dois estão ferrados emocionalmente. Jamie convida Dylan para uma festa, dizendo que ele deveria conhecer pessoas novas. Durante a festa, os dois acabam ficando mais próximos e começam a criar um vínculo com o tempo. Eles vão assistir a um filme e Dylan conhece um lado nada romântico de Jamie, que fica reclamando de cada frase brega do filme. Os dois começam a conversar sobre como estar juntos sexualmente deveria ser como estar juntos fazendo qualquer outra atividade, como jogar tênis, sem precisar de uma carga emocional. Dylan então fala para Jamie que talvez os dois deveriam jogar tênis. De primeira, Jamie acha que ele está maluco, mas Dylan começa a blefar de que sabe que ela sente atração por ele, pelo menos fisicamente. Jamie diz que pensa o mesmo dele, e os dois começam a narrar o que acham atraente um no outro. Então os dois fazem um pacto de que vão manter esta relação exclusivamente física, sem ultrapassar a linha da atração emocional. Então eles começam já falando de cara um pro outro, quais são as suas preferências, onde Dylan faz um tutorial das suas habilidades com a língua. No dia seguinte eles se encontram no trabalho e falam sobre o que aconteceu na noite passada, concordando que foi um erro e que não vai acontecer novamente. Mas em menos de 6 minutos eles fazem o completo oposto, e começam a jogar tênis em qualquer oportunidade que conseguem. Durante uma dessas partidas esportivas, a mãe de Jamie, Lorna, chega e vê os dois, então ela cobra a filha de não ter lhe apresentado seu novo namorado. Isso faz com que os dois neguem rapidamente, dizendo que é só uma coisa de amigos que eles estão deixando levar. Mais tarde, Dylan conta para Tommy os acordos da sua relação com Jamie. Tommy ri e diz que já está preparado para o desastre, porque o sexo sempre complica tudo. Nesta noite, Lorna comenta com Jamie que não esperava vê-la nesse tipo de relação. Lorna então convida Jamie para uma viagem no dia da independência, para relembrar os velhos tempos, onde ela era uma mãe mais próxima, e Jamie aceita o convite. Depois de mais uma partida de tênis, os dois decidem que estão prontos para começar a sair e se relacionar com novas pessoas. Eles se aplaudem orgulhosos de terem conseguido jogar sem gerar nenhum atrito na relação. Em seguida, os dois vão a um parque, onde cada um escolhe um parceiro para o outro ir conversar. Jamie falha em achar uma mulher que Dylan se interessa, mas Dylan acha o par perfeito para Jamie. Jamie se aproxima do rapaz, Parker, e depois de uma conversa marca um encontro com ele. Do jeito que o filme monta a cena do encontro,
Faz parecer que Parker e Jamie são o par perfeito um do outro. Jamie conta para Dylan que falou para Parker que usa a regra dos 5 encontros antes de levar um homem para a cama. E Parker concorda, dizendo que para ele é tranquilo esperar. Dylan, por outro lado, decide começar a sair com novas pessoas também para valer, já que viu que as coisas entre Jamie e Parker parecem estar ficando cada vez mais sérias. Finalmente, chega o 5º encontro de Jamie e Parker, e como prometido, Jamie deixa Parker jogar tênis com ela. Enquanto isso, Dylan não está com tanta sorte em seu encontro. No meio do date, Dylan recebe uma ligação de Annie, sua irmã, perguntando se ele vai para casa no dia 4 de julho, e ele acaba topando. No dia seguinte, depois da noite de diversão de Jamie, ela liga para Dylan e conta sobre como as coisas com ele estão avançando bem. Mas bem na hora que ela vai desligar o telefone, ela vê Parker saindo de fininho do seu apartamento. Parker diz a mesma frase que o ex de Jamie disse a ela, e as coisas não terminam de forma amigável. Jamie vai para casa de Dylan, e enquanto ele empacota suas coisas, ela conta sobre o que rolou entre ela e Parker. Então Dylan a conforta, dizendo para ela bloquear Parker e ir viajar com sua mãe para se distrair um pouco. Quando Jamie chega na casa da mãe para dizer que vai viajar com ela já não está mais lá. Lorna havia abandonado Jamie mais uma vez. Decepcionada, Jamie manda uma foto para Dylan do bilhete que sua mãe deixou, e Dylan decide convidá-la para viajar com ele para Los Angeles, e ela aceita. Ao chegarem em Los Angeles, Dylan apresenta sua irmã Annie e seu sobrinho Sam para Jamie. Quando chega seu pai, o Sr. Harper, ele confunde Jamie com outra garota, mas Dylan revela que ele tem Alzheimer. Nesta noite, Annie conta um pouco para Jamie sobre como é sua vida de mãe e como foi quando Dylan era pequeno. No final da noite, Dylan vai até o quarto de Jamie dizendo que viu que ela mandou um sinal para ele, torcendo o pescoço. Mas Jamie nega e diz que deve ser só uma carência emocional por ela ter levado um fora. Os dois passam a noite se embriagando, e quando as coisas estão mais intensas, eles acabam vivendo um sentimento que não estavam esperando sentir. Depois desse momento, Dylan sai do quarto de Jamie e é pego por sua mãe que passava no corredor. No dia seguinte, na hora do café da manhã, Jamie começa a tomar conta de Dylan, o que faz a família toda perceber que está rolando algo entre os dois. Na hora da janta, Jamie e Dylan começam a alfinetar um ao outro, o que faz com que eles pareçam mais ainda um casal. O Sr. Harper acaba tendo um surto da sua doença e começa a ficar bravo perguntando sobre sua esposa. No dia seguinte, Jamie e Dylan vão até a grande placa de Hollywood. Jamie é impetuosa e pula a grade de segurança, levando a aventura deles para outro nível, onde eles ficam apreciando a paisagem, sentados em uma das letras. Ali, Jamie pergunta por que Dylan nunca falou nada sobre seus pais para ela. Dylan diz que não suporta o olhar de dó que as pessoas têm por ele ao saberem a situação de seu pai que tem Alzheimer e do que aconteceu com a sua mãe. Jamie tenta tocar no assunto sobre o que aconteceu com a mãe dele, mas Dylan rapidamente a corta. Ele diz que é uma coisa que acontece na vida, e Jamie sente muito enquanto fica mais curiosa sobre o que aconteceu. Então aparece um helicóptero atrás deles, e Jamie rapidamente pula da grande placa, enquanto Dylan congela por ter medo de altura. Acaba que ele tem que ser resgatado pelo helicóptero, enquanto é filmado e aparece na TV para todo mundo ver. Mais tarde, Annie tenta fazer Dylan admitir que tem sentimentos por Jamie, o que ele nega intensamente e tenta fugir da conversa. Annie insiste fazendo perguntas sobre ela para Dylan, sem saber que Jamie estava lá ouvindo tudo. Dylan começa a listar razões do porquê Jamie não é o tipo dele, e lista justamente os mesmos pontos que ela ouviu de seus ex-namorados. Jamie fica triste e arranja uma desculpa para ir embora naquela noite mesmo. Todos tentam convencê-la a ficar, mas ela decide que vai voltar para Nova York. De volta à cidade, Jamie dá uma ignorada nas mensagens de Dylan e volta para casa da sua mãe, mesmo com a mágoa de ter sido abandonada por ela mais uma vez. No trabalho, Jamie tem uma reunião com um cliente que insiste que quer que Dylan trabalhe com eles. Enquanto isso, Dylan continua tentando ligar para Jamie, que não o atende de forma alguma, até que ele se lembra do local que ela costuma ir quando quer fugir da vida caótica. Dylan encontra Jamie no topo do arranha-céu, onde ela admite que ouviu a conversa dele com Annie. Os dois discutem porque Dylan não vê sentido nos dois não serem mais amigos por isso. No dia seguinte, Jamie recebe uma ligação do seu chefe, dizendo que o cliente que pediu para ela falar com Dylan acabou falando com Dylan diretamente para trabalhar com eles. Então Jamie vai atrás de Dylan, que estava em uma sessão de fotos. Os dois acabam discutindo e ele é rude com ela, jogando na cara de Jamie todas as coisas que ela disse quando eles estavam no arranha-céu. Nesta noite, Dylan liga para Annie para perguntar que horas ele deve passar para buscar o pai para a viagem. Enquanto a mãe de Jamie tenta tirar da cabeça da filha a vida de conto de fadas estereótipo que ela quer, dizendo que isso não é coisa para ela, Dylan leva seu pai para o aeroporto
que diz que está morrendo de fome quando eles chegam lá. Enquanto Dylan está na fila para comprar algo para comerem, o seu pai acaba tendo mais uma crise da doença e tira as calças no meio de todo mundo. Mas quando todos estão olhando surpresos com a situação, Dylan decide tirar as calças também e acompanhar o seu pai naquele momento. Enquanto come, o Sr. Harper fala o nome de uma garota que ele tinha conhecido no navio. Ele diz que ela foi o amor da sua vida, mas que ele foi muito burro para perceber na época e acabou a perdendo. Então ele o aconselha a não cometer o mesmo erro. Se ele tiver alguém que não consegue viver sem, ele não deveria desperdiçar o tempo e deveria dizer. Em seguida, Dylan arma um plano com a ajuda de Tommy e de seu pai. Juntos, os três cortam o trânsito de Nova York graças à lancha de Tommy. Dylan já tem tudo planejado e deixa seu pai com Dave. Depois vemos Jamie na estação central, conversando no telefone com a mãe, que deveria ter ido até lá para encontrá-la. Um flash mob começa e sua mãe revela que tudo isso é parte do plano de Dylan. Então Dylan abre seu coração e confessa seus sentimentos, o que faz Jamie se sentir especial e feliz, como ela nunca havia sentido antes. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.